Fala, galera, sejam muito bem-vindos aí para mais uma aula desse curso de Fuzileiro Matemática para Aprovação, tá? E vamos dar sequência aí nessa nossa preparação top da galáxia, hoje na nossa aula de número 18, hein? Estamos evoluindo a passos largos. Então vamos lá, vamos meter bronca aí. Hoje a gente vai para o tópico de equação do segundo grau, tá? Uma matéria importante, ela cai tanto de maneira direta quanto de maneira indireta em várias questões, tá? Então preste atenção aqui, ó. Toda equação do segundo grau, ela é caracterizada pela forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Anderson, como assim? Gente, ó, o A, o B e o C é o que a gente chama de coeficientes, tá? São os coeficientes. Então, a primeira coisa que você tem que ser capaz de dizer numa equação do segundo grau é o A, o B e o C. Então, por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, tá? Olha esse exemplo aqui. Então, o que você tem que perceber logo de cara? Ó, aqui nessa equação aqui, a primeira coisa que você vai fazer é saber dizer o A, o B e o C. Porque ela é uma equação do segundo grau por ter x ao quadrado. Não necessariamente tem que ser x ao quadrado, tá? Poderia ser y, poderia ser k, mas tem que ter uma letra ao quadrado para ser equação do segundo grau, tá bom? A letra mandante tem que ser quadrática. Quando não tem nada aqui na frente do x ao quadrado, a gente diz que é 1, tá legal? O B fica grudado do X, e no caso o sinal também entra, ó, menos 5, e o C é o número solto, ó, 6 aí, nesse exemplo, tá? Vou pegar um outro exemplo aqui para você, ó. Imagina que eu falasse dessa outra ideia aqui, ó, menos x ao quadrado mais 6x igual a zero, ó. Tá vendo? Ela também é uma equação do segundo grau, e aqui vamos retirar o A, o B e o C, tá? Nesse primeiro momento, vamos fazer tudo da mesma maneira. Depois a gente pega macete, porque macete é legal, só que não funciona sempre. Então, você primeiro tem que saber o que funciona sempre, para depois utilizar macete que aumentem a sua velocidade. Então, o A aqui, ó, está na frente do x ao quadrado. Lembra? Quando não tem nada é 1, mas quando tem um sinal de menos, é menos 1. O B está na frente do x, que no caso é 6. E o C aqui não tem, então equivale a zero. Mais um exemplinho só para ficar legal. 3 exemplos é melhor. Outra opção aqui, ó, x ao quadrado mais 10x mais 16. Pronto. Beleza. Então, olhando essa equação do segundo grau, aqui também, ó, o A vale 1, o B vale 10 e o C vale 16. Então, antes de qualquer coisa, você tem que ser capaz de calcular o A, o B e o C. Maravilha. Depois que você entende como se tira o A, B e o C, a primeira fórmula que você vai ter que decorar para gravar a equação do segundo grau é o delta, tá legal? Esse triângulozinho aí a gente chama de delta. E a fórmula que você calcula o delta, também conhecido como discriminante, tá bom? É bom você saber os nomes, porque vai que aparece, tá? O delta é b ao quadrado menos 4ac, ó. Vamos ver como é que a gente usa aqui, então. Primeiro, eu aconselho você sempre repetir a fórmula, porque quanto mais vezes você escrever, mais fácil você grava, tá? Então, olha só, o delta vai ficar, o b é menos 5, ó. Toda vez que o número for negativo, aconselho você a colocar entre parênteses. É menos 4 vezes o A vale 1, vezes o C vale 6. Então, na verdade, o difícil é decorar a fórmula, porque de resto é só substituir. Então, aqui tu vai ter que o delta é igual a 25 menos, cuidado, hein? Aqui é obrigatório fazer a multiplicação primeiro, e não vai dar mole, hein? 25 menos 24, tá? Não sei porque eu ia repetir 25 de novo aqui, mas tudo bem. 24. Pronto, ó, o delta você encontra 1. Vamos na outra aqui, ó, de novo. Ó, delta é b ao quadrado, 4 vezes a vezes c. Logo, delta é igual a 1, b é 6,
Dessa vez não é negativo, então não precisa colocar entre parênteses. Menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 0. Só que, ó, multiplicar qualquer coisa por zero faz virar zero, né? Então, o delta aqui nesse caso vai ser 36, tá bom? Vamos aqui no exemplo 3, ó. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Logo, delta é igual a 10 ao quadrado, 4 vezes A vezes C. Então, você vai ter aqui, ó, 100 menos, de novo, não esquece que a multiplicação vem na frente, ó. 64 é o seu delta que vai ser, por coincidência, 36 também. Maravilha, antes, já entendi. Uma equação do segundo grau, primeiro eu tenho que tirar o A, B e o C. Com o tempo, você nem vai precisar fazer isso mais, tá? Você vai direto. Depois faço o delta. E depois do delta, você vai para a fórmula secundária, que é a fórmula de Bhaskara, tá legal? A fórmula de Bhaskara diz isso aqui, ó, x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta que você encontrou sobre 2a. Vamos ver ela sendo aplicada na prática aqui, ó. Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, você começa também só substituindo, ó. Menos, quem é o b? Menos 5, então bota entre parênteses. Mais ou menos a raiz do delta, que você achou aqui como 1, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, de início, os alunos têm dificuldade em gravar o formulário, tá? Aí é persistência, viu, gente? Ó, menos com menos é mais ou menos, a raiz de 1 é 1 sobre 2. Agora é que mora aqui a parte final, ó. Não existe conta mais ou menos. Então, você sempre vai separar em duas, ó. Uma com o mais e outra com o menos. Então, aqui fica 6 dividido por 2, sua primeira resposta é 3, e 4 dividido por 2, sua segunda resposta é 2. Então, ó, uma equação do segundo grau, ela pode te dar até duas respostas. Antes quer dizer que são sempre duas? Não. Pode ser duas, pode ser uma, ou pode não ser nenhuma, tá? Aí você vai ver conforme for aparecendo. Vamos aqui no exemplo 2, ó. De novo, fiz o delta, agora é partir para o Bhaskara, ó. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Vai ficar menos o b, que é 6, mais ou menos a raiz do delta, que é 36, sobre 2 vezes a, que é menos 1. Então, tu vai ter aqui, ó, menos 6, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, dividido por 2 vezes 1, que é menos 2. E aí a gente vai e abre em duas. Menos 6 mais 6 sobre 2, e menos 6 sobre 2. Então, ó, menos 6 mais 6 é zero. Zero por 2, zero. Então, a minha primeira resposta aqui é zero. E menos 6 com menos 6 é menos 12. Menos 12 por 2 dá menos 6. E aqui, de novo, você tem duas respostas, 0 e menos 6, entendeu? Vamos para o nosso terceiro exemplo aí, ó. Fizemos o delta e a gente vai para a fórmula de Bhaskara. Menos x mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, aqui vai ficar, ó, menos o b mais ou menos a raiz do delta, que é 36, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, tu vai devagarzinho a princípio. Conforme você for pegando confiança, você vai melhorando. Então, vai dar menos 10, mais ou menos 6 por 2. E aí aqui você vai e abre em duas. Menos 10 mais 6 sobre 2 e menos 10 menos 6 sobre 2. Então, menos 10 mais 6 dá menos 4, ó, sobre 2. Primeira resposta é menos 2. E menos 10 com menos 6 dá menos 16 sobre 2. Segunda resposta, menos 8. Tá vendo? Então, o mais comum é uma equação do segundo grau dar duas respostas. Mas sempre tem que dar duas? Não. Ela pode dar uma ou pode dar nenhuma, tá?
Vamos avançar aí no nosso primeiro exemplo inédito. Então, ó, determine as raízes. O que é determine as raízes? É a mesma coisa que falar resolva a equação, tá? Então, já te ensinei que o primeiro passo é você dizer quem é o A, o B e o C. Então, quando não tem nada na frente da letra, vale 1. O B é menos 7. Cuidado, os alunos lembram do valor, mas esquecem do sinal, tá? E o C é 10. Maravilha. Vamos para o primeiro item aí, ó. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta vai ser o B, que é menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Sempre que um valor for negativo, coloque entre parênteses, tá? Menos 7 ao quadrado, 49, menos 40, o delta vai dar 9. E aí você parte para a segunda fórmula, que é o Bhaskara, né? X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, x é igual a menos o B, que é menos 7, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, aqui tu vai ter, ó, 7 mais ou menos 3 sobre 2. Você vai abrir em duas, como de praxe. 7 mais 3 sobre 2. 10 por 2, 5 é a primeira resposta. E 7 menos 3 sobre 2, 4 por 2, 2 é a sua segunda resposta. Tá vendo? Se você gravar o delta e a fórmula de Bhaskara, uma questão de equação de segundo grau normal, tá? Lembra, qualquer matéria, se a gente quiser, pode ficar difícil. Mas você tem que pensar no nível do concurso que você vai fazer. Como a meta aqui, por enquanto, é fazer naval, você vai ver que não tem nada absurdo, é só você saber trabalhar com isso. Bem? Agora vamos lá. Exemplo 2. Ele já cobrou a equação do segundo grau, só que ele já mudou um pouquinho. Ele juntou lá com a matéria de razão e proporção. Ó. Você tem aqui uma igualdade, em que você tinha que primeiro completar com 1 e multiplicar cruzado, ó, antes de qualquer coisa. Então vai ficar x menos 1 vezes x mais 3 igual 1 vezes 21, 21. Beleza, então acabei com a proporção. Agora eu vou fazer a distributiva, né? Então, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 3 dá mais 3x. Menos 1 vezes x, menos x. E menos 1 vezes 3, menos 3 igual a 21. Só que, ó, voltando para a explicação inicial, só pode resolver uma equação de segundo grau quando tiver igual a zero. Você não pode resolver antes de estar igual a zero. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar o 21 para cá, ó. Vai ficar x2 mais 3x menos 3 menos 21, porque aí fica igual a zero. Tá vendo? Aí você vai melhorar. Ó, esses dois aqui eu posso juntar, e esses dois aqui também. X ao quadrado, mais 3 com menos 1, fica mais 2x. Menos 3 com menos 21, fica menos 24. Pronto, ó. Então, você começou com proporção, foi para a distributiva, né, polinômio, e agora vai para a equação do segundo grau. Então, olhando aqui, ó, o A vale 1, o B vale 2 e o C menos 24. Top! Então, ó, delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, tu vai ter 2 ao quadrado menos 4 vezes A vezes menos 24. Então, tu vai ter 4, ó, menos vezes menos dá mais, tá, galera? 96. Então, o delta dá 100. Logo depois do delta, a gente vai para o Bhaskara, né? Que é menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de 100 sobre 2 vezes 1. Então, ó, menos 2, mais ou menos 10 sobre 2. E aí você vai e abre em duas, ó. Menos 2 mais 10 sobre 2, menos 2 menos 10 sobre 2. Então, aqui tu vai ter 8 por 2, a primeira resposta é 4. E aqui, menos 12 por 2, a segunda resposta é menos 6. Acabou. Então, tu está vendo aqui, ele pode usar conceitos anteriores para fazer cair em equação do segundo grau. Legal?
O nosso terceiro exemplo já é uma questão do fuzileiro naval mesmo, tá? Então ele falou, ó, indique qual das equações abaixo tem 2 e menos 3 como raízes. Então, o certo, né, o básico, seria você pegar cada uma delas e resolver. Ó. Por exemplo, vou pegar aqui a letra A, e aí que te mostra aquilo que eu te falei no início da aula. Precisa ser sempre x ao quadrado? Não, ela pode ser y, pode ser m, mas a cara de equação do segundo grau não muda, tá? Então, olha lá, ó, o Azinho, ali 1, o B, menos 5, e o C, 6. E aí tu vai no sapatinho, ó. Delta é B ao quadrado, 4AC. Então, o delta vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, isso aqui vai dar 25 menos 24. Beleza, o delta é 1. Parte para a fórmula de Bhaskara. Tá vendo? Eu sempre escrevo antes e aconselho você a fazer a mesma coisa, tá? Então, menos o B, mais ou menos a raiz do delta, que foi 1, 2 vezes 1. Então, vai dar 5, mais ou menos a raiz de 1 é 1, sobre 2. Aí você vai e abre em duas, ó. 5 mais 1 sobre 2, 5 menos 1 sobre 2. Aí 6 por 2 é 3, 4 por 2 é 2, ó. Quase essa a resposta, mas não é, né? Porque a fuzileiro pediu 2 e menos 3, então a letra A é falsa, ó. Só que aí, vamos lá. Antes, então, eu tinha que fazer isso em todas. É uma opção. A não deu, faz a B. A B não dá, faz a C. Só que, pô, você tem uma maneira mais fácil? Tem. Lembra, a maneira mais fácil é só para economizar tempo. Dava para resolver por Bhaskara, só que você ia ter que fazer uma por uma. Se a resposta fosse da letra E, tu ia perder tempo fazendo 5 vezes, tá? Qual é o macete aqui agora? O macete aqui é a forma fatorada de equação do segundo grau. O que é a forma fatorada? Isso aqui, ó. Toda equação do segundo grau, ó, por exemplo, pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. X menos R1 vezes x menos R2 igual a zero. Antes, quem é R1 e R2? R1 e R2 são as raízes. Era essa a maneira que o fuzileiro queria que você fizesse, tá? Para economizar tempo. Então, você falaria assim, ó, x... Aí, o que significa menos? Quer dizer que você vai trocar o sinal da raiz, ó. O R1 aqui é 2. Então, se ela é 2, vem aqui, ó, menos 2. E o R2 é menos 3. O menos aqui indica mudança de sinal, tá? Então, aqui fica x, trocando o sinal da segunda, é mais 3. Então, na forma fatorada, a raiz ela sempre entra com o sinal trocado. Muda o sinal da raiz. Anderson, e agora? Agora a gente vai repetir, ó, essa ideia aqui da distributiva, tá? Então, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3 mais 3x, o x eu acabei, vamos para menos 2, ó. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes 3, menos 6 igual a zero. Dá para juntar esses dois, ó. Então fica x2, 3 menos 2 é x, menos 6. E aí tu chega direto no gabarito, na letra C. Então era obrigatório fazer pelo macete da forma fatorada? Não, mas economizava um tempo gigantesco. Então, Anderson, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Toda vez que ele me der as raízes de uma equação do segundo grau, para eu descobrir essa equação, basta eu fazer a forma fatorada, sim, você já economiza um tempão e não precisa ficar resolvendo item por item. Legal? Quarta questão aí de fuzileiro naval. O que o fuzileiro disse, ó. Qual número? Então, quando ele fala aqui, ó, qual número, eu não sei, né? Então a gente vai chamar de x, número x, que multiplicado por ele mesmo. Então, ó, x vezes x, ele vezes ele mesmo, tá? E do resultado subtraído 9, então, menos 9, obtém, ou seja, é igual a 112. Olha lá. X vezes x, galera, é x ao quadrado.
menos 9 é igual a 112. Você já aprendeu comigo, isso aqui é uma equação do segundo grau, tem x ao quadrado, então tem que ficar igual a zero, tá? Então vamos jogar o 112 para cá, x menos 9 menos 112 igual a zero, vai ficar x ao quadrado menos 121 igual a zero aqui, ó. Chegou numa equação do segundo grau. Antes, agora é Bhaskara? Pode ser. Mas, de novo, você tem um outro macete. Tu só vai aplicar o macete se você achar que é fácil para você, tá? Se não, você vai botar o que na cabeça? Equação de segundo grau, o Bhaskara resolve sempre, tá bom? Então, se você fizesse o Bhaskara, você ia achar a resposta bonitinha. Mas, vamos tentar ganhar tempo. Toda vez que o B é zero, então você quer um macete para toda vez que o B é zero. Então, se você fosse fazer o Bhaskara, você ia aqui, ó, o A vale quanto? A vale 1. Antes o B, o B fica, ó, voltando lá para o primeiro slide, ó, o B fica colado sempre no X, ó. Então, não tem X ali. Então, o B é zero. E o C é menos 121. Se você fosse fazer por baixo, você tem que usar esses valores. Mas, então, ó, quando o B é zero, existe um macete. Que macete é esse? Vou te mostrar aqui agora na própria questão, ó. O macete é o seguinte, você pega o C, joga para o outro lado. X ao quadrado é igual a 121. Ué, Anderson, mas você não falou que tem que ser igual a zero? Mas no macete não, tá? E aí, qual é o bizu, ó? A propriedade inversa da potência é a raiz. Então, o quadrado que está elevado no x vai passar para o outro lado, galera, como raiz quadrada, né? Porque o contrário da potência é a raiz. Só que toda vez que o quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada, você não pode esquecer que tem que colocar o mais ou menos na frente. Anderson, por que o mais ou menos? Por enquanto, só faz. Entender é show de bola. Você viu falando isso o tempo todo, né? Mas dá trabalho, leva tempo e às vezes é difícil, é frustrante, porque você tem que estar disposto a errar muito para entender. Então, o que você faz primeiro? Aprende a executar. Depois que você sabe executar, aí você até pode ir atrás da justificativa, tá? Aqui, ó, a questão acaba aqui, ó. X é mais ou menos a raiz de 121, 11. Ó. O gabarito em 2 palitos. O fuzileiro naval esperava que você fizesse assim. Legal? Vou te dar um outro exemplo só para você elucidar melhor. Imagina que eu tivesse assim, ó, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Olha lá, o b é zero. Ó. Então, passa o c para o outro lado, x ao quadrado é igual a 9, o quadrado vai para o outro lado, como a raiz quadrada, e você não esquece de colocar o mais ou menos na frente. E aí tu chega x igual a mais ou menos 3. E tu economiza um tempão também, porque não basta tu gastar um tempinho desse número grande ali. Tá legal? Show? Mais umazinha aí, ó. Também do fuzileiro naval. Pra ver como é que tá a equação do segundo grau, hein? Um triângulo retângulo. Opa, peraí antes. Mas é equação do segundo grau ou é geometria? Equação do segundo grau mistura com várias matérias, tá? Você viu aqui, ó, no exemplo 2, misturando com proporção, tá? Então, eu posso misturar com álgebra, eu posso misturar com geometria, aí você tem que saber as duas partes. Então, tá, você tem aqui um triângulo retângulo, beleza, já aprendeu comigo, não tem nenhum problema, não é novidade para você. Você já viu trigonometria. As medidas dos catetos, então, ó, lembrando aqui, ó, cateto, cateto e hipotenusa. E aí você lembra, né? Se ele não fala de ângulo, é só relação métrica. Se falasse de ângulo, seria relação trigonométrica. Não lembra? Volta na aula e assiste, porque você tem que acumular conhecimento. Então, ele falou que os catetos, esse aqui, são dados pelas raízes dessa equação. Ah, entendi. Então, eu já sei que eu tenho que começar a questão resolvendo a equação do segundo grau. Então, vamos lá. Bhaskara nela. Ó. O A é 1, o B é menos 10. Cuidado para não esquecer do sinal. E o C é 16. Então, delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, vai ficar menos 10 ao quadrado menos 4 vezes A vezes 16. Então, você vai ter aqui, ó, 100 menos 64
logo o delta é 36. Maravilha. Vamos agora para o Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Vai ficar menos o menos 10, que é o B, mais ou menos a raiz do delta, que é 36, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, a menos com menos vira mais ou menos a raiz de 36 é 6, sobre 2. E aí você vai e abre em duasinha, né? Ó, 10 mais 6 por 2, 10 menos 6 por 2. Então, aqui você vai ficar com 16 por 2, o primeiro valor é 8, e 4 por 2, o segundo valor é 2. Pronto, meu amigo, aqui, ó. Então, a gente acabou de encontrar os catetos, ó. Um é 2 e o outro é 8. Tanto faz, tá? E aí o fuzileiro foi e perguntou, determina a hipotenusa. Oh, beleza. Então, agora ele foi para a trigonometria mesmo, né? Você aprendeu comigo que quando você tem os três lados de um triângulo, vamos chamar aqui de X, você vai fazer teorema de Pitágoras, não é isso? Lembrando que a hipotenusa sempre é quem está de frente por 90. Então, aqui seria x ao quadrado, é 2 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. X ao quadrado é 4 mais 36, ou perdão, mais 64, né? Estou querendo já apressar as coisas, mas vamos devagarzinho. Mais 64, x ao quadrado é 68, e aí o quadrado, ó, passa para lá como raiz quadrada. Só que, obviamente, se lembra lá da aula de trigonometria e de radiciação, você tem que simplificar o máximo possível. E quem forma par ganha o direito de sair da raiz. Quem não forma, permanece. E aí tu atinge o gabarito na letra E. Bom, então, equação de segundo grau, gente, não é uma matéria difícil. Porém, você tem que treinar, porque ela se mistura com vários outros subtópicos anteriores, tá bom? Então, a gente encerra essa aula por aqui. Um prazer imenso estar com você nessa videoaula. Um grande abraço. Aqui você conquista, aqui você vai longe. Até a próxima.